Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui desse canal. Dessa vez um vídeo de pintura. A gente vai estar pintando uma nave feita em PLA. Tá aqui a nave, essa nave daqui, vocês não estão conhecendo, claro. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que é essa nave daqui. Ela já é impressa numa peça única, tá? Não é montado. Então aqui é mais a questão de pintura da PLA. Vocês vão ver, eu vou deixar. Essa nave a gente tem ela num jogo chamado Second Life, onde tem o grupo Venturi, que é um grupo relativo a Star Trek, que a gente faz umas missões e tal. Então essa aqui é uma das naves que a gente utiliza. Para poder fazer a pintura, eu estou pegando aqui, essa é a imagem da nave no jogo. Então eu vou usar, vamos começar, vai ser várias etapas, claro, para poder fazer essa pintura, que tem bastante coisa. Então vou fazer primeiro a base dela. Ela é um cinza azulado para começar. Então a gente vai ter que fazer uma mistura de tintas aqui para chegar numa coisa um pouco mais próxima, porque a gente está aqui com um branco e está muito fora dessa cor. Então, para poder fazer essa mistura, eu vou começar tentando montar aqui um cinza. Então eu tenho aquelas tinta acrílica, tá? Da Acrylex. Aqui eu peguei uma colherinha para poder fazer as medidas, né? Então eu vou começar fazendo um cinza um pouco mais fraco. Vamos lá, vamos tentar fazer. Eu não sei as medidas corretas, eu estou fazendo aqui com vocês as medidas. Vamos ver se a colher nem chega. Vou pegar aqui pelo cabo dela. Para poder fazer as medidas, eu preciso providenciar uma colherinha de medida. Como a superfície da nave é relativamente grande, então vai uma quantidade até grande de tinta. Então, olhando uma medida desse preto. Depois vou pegar uma medida do branco. Claro, tem que limpar o cabo, né? Limpar a colher de medida, no caso, para depois pegar também o branco para não misturar a tinta. Vamos pegar agora aqui o branco. Mais ou menos um pouco mais, no caso eu vou botar um pouco mais de branco do que o preto que eu já tinha colocado. Seria mais ou menos, cerca de 1 para 1, mais ou menos, né? Eu falei como a superfície aqui é tudo bem coberto, então tá tranquilo, não tem problema de sujeira. Não vai sujar a mesa. O problema aqui é a gente aguenta chegar num cinza azulado bem claro. Porque esse cinza ainda está meio escuro. Eu vou precisar colocar um pouco mais de branco. Existem até algumas tabelas de cores que você pode usar para poder fazer chegar nas cores que você quer, mas são cores mais específicas, né? Então você tem
fazer marrom, para fazer cor de pele, para fazer lilás e assim por diante. Lembrando que eu vou ter que, eu estou colocando até um pouco mais de branco aqui porque depois vai o azul, que é mais escuro. Eu vou colocar bem pouquinho azul. Provavelmente, se vocês forem procurar no pessoal que é mais profissional quanto à pintura, eles devem ter até uma graduação de cor para essas misturas, tá? Como eu falei, a gente está fazendo aqui um canal bem amador para poder, para o pessoal que gosta de fazer modelismo, mas ainda não tem aquela prática e tal, tá começando e gostaria de fazer coisas assim. Então a gente vai ter algumas coisas que a gente faz que não segue o padrão profissional, entre aspas, né? E aqui, vamos pegar um pouquinho de azul. Para aqueles que podem estar preocupados, nossa, ele está pegando uma colher de faqueiro e tal, de estragar. Não, essa tinta daqui ela sai com a água e ela não é tóxica. Então, simplesmente depois de que você sujou, sujou um pouco a colher, então você vai lavar na água sem problema nenhum, com água e sabão. E aí vai ter o seu talher funcionando direitinho, sem problema nenhum, tá? Aqui eu vou botar esse pouquinho de azul. Vamos ver como é que vai ficar aqui essa... Fica um tom um pouquinho mais azulado. Acho que vai chegar naquilo que eu quero, sim. Só um pouquinho mais, só e pronto. Estou tentando fazer uma quantidade boa, porque é para ser usado na peça inteira. E sinceramente, como não são medidas exatas, então para você reproduzir isso novamente é mais complicado. Então é melhor você já fazer tinta o suficiente para você colocar na peça inteira, porque senão você depois pode ter diferença na hora de fazer a pintura. E aí não ficar de acordo com o que você quer. Existem nessa nave vários lugares com outros tons mais escuros de azul, que aí a gente deve usar a tinta direto. Tem uma parte com cinza, tem um pouco de preto também. Como esse aqui é o fundo, eu estou usando ele para pintar toda a nave. Ó, chegou na cor que eu estava querendo. Vamos lá. Aqui em cima, você vai ter uma série de coisas que você vai ficar, como está pintando assim, ele vai ficar com um pouco mais visível os detalhes do PLA, que fica por causa das camadas, mas todas as coisas que você imprime em PLA acabam tendo isso, a menos que você faça um trabalho bem grande de lixar, que faça com que essas partes desapareçam. Deixa eu verificar uma coisa aqui. A parte de cima é esse triângulo aqui em cima, eu não preciso pintar, que ele é um azul mais escuro. Não preciso me preocupar com ele agora. Eu falei, quem tem aerógrafo já vai pintar isso aqui com aerógrafo, que vai ficar, claro, um acabamento melhor do que o pincel. Vocês pensarem, vai ficar sobrando tinta, é melhor sobrar tinta e você conseguir
a pintura toda uniforme do jeito que você quer, do que você do que faltar tinta e você ficar com a pintura ruim, porque você não conseguir chegar no mesmo tom que você tinha antes. Deixa eu verificar uma coisa, essa parte tem um círculo aqui embaixo, que não é pintado, então eu vou fazer já essa... Na verdade na imagem ela está um pouco mais clara, mas eu acho que assim vai ficar bom. O pessoal que entende bastante mais de pintura, de cores, tal, de variações de cores, se vocês souberem de uma tonalidade de azul já pronta, que tem que consiga chegar nesse azul aqui, ou mais próximo dele, podem colocar aí no comentário. Sei que existem várias tonalidades de azul, então, mas aí se vocês souberem de algum, vocês podem colocar no comentário, que facilita. De repente numa outra pintura que eu vou usar a mesma tonalidade, porque esse azul inclusive tem alguns aviões que a gente pode utilizar, os aviões da marinha tal, tem alguns que você pode utilizar esse mesmo tom de azul. Então aí seria uma coisa interessante já de saber quais são essas, se existe algum azul já com esse nome para ser colocado, para ser buscado, porque aí facilita. Se você tem a facilidade de achar tintas prontas, é claro que você vai conseguir ter no seu trabalho de pintura melhor, mais bem, mais homogêneo, mais bem finalizado, do que se você tiver que misturar, porque toda vez que você tem que misturar, você corre o risco de não ter as cores exatas, né? Normalmente, se isso aqui eu não fosse com uma cor tão já misturada, como eu falei, eu provavelmente iria fazer em duas etapas, pintando primeiro a parte de baixo, depois a parte de cima, sendo que teria um intervalo de secar entre uma e outra, para que não haja problema de estragar a pintura quando você for apoiar ela em algum lugar. Mas como aqui essa mistura e essa tinta ela seca relativamente rápido, eu não vou me arriscar a não conseguir chegar no mesmo tom de azul. Aqui a gente tem uma parte, aqui eu vou fazer da seguinte forma. Nessa parte daqui é um azul mais escuro, e aqui no círculo embaixo também é outra cor. Então eu vou usar isso como base para eu poder segurar. Como eu falei, quem já está mais avançado nesse tipo de hobby, de modelismo, costuma ter umas garrinhas que a gente, para poder segurar a peça. É sempre útil, se você tiver condições de ter uma. Né? Depois, daqui a algum tempo, de repente eu consigo fazer isso, ter também esse tipo de equipamento. É uma coisa que eu sinceramente não sei dizer o valor disso, se é uma coisa cara ou não. Provavelmente não deve ser, mas certamente eu vou ter que sair para comprar essas garrinhas, de forma que eu possa segurar a peça sem problema, sem ficar de uma forma mais firme, né?
eu já pintei aqui embaixo logo no começo, provavelmente é onde eu vou apoiar, porque deve ser a parte que já deve secar mais rápido. Aqui, na parte de cima, eu não preciso cobrir tudo, porque ele tem uma parte grande que é com um cinza mais escuro, um azul mais escuro. Então eu vou deixar sem pintar, porque aí eu vou usar o azul direto sem precisar misturar tinta. Estou deixando realmente sem uma parte meio disforme, meio sem cobertura, propositadamente, porque essa parte vai ser usada, vai ser pintada com um azul mais escuro. Mais difícil aqui, nesse caso, é justamente isso, da gente ter toda essa nave. Até o azul ficou um pouco mais escuro do que eu queria um mais claro, um cinza, realmente um cinza azulado. Na hora que pintou ficou realmente um pouco mais escuro do que eu estava esperando. Mas de qualquer jeito, tá bom, não tá ruim não. Tá bem próximo do que tá lá quando você entra no jogo, você vê. É bem próximo disso mesmo, tá? Então agora, vamos deixar secar por algum tempo. E depois, daqui a pouco a gente volta com a continuação da pintura, que a gente tem ainda alguns pontos para poder fazer. O nome dessa nave, se vocês ficaram curiosos, é que é a USS Suidária. Depois eu coloco na descrição também o link do jogo. É um jogo gratuito, online, então qualquer um pode jogar. E se vocês lá dentro do jogo, vocês podem procurar o pessoal da Venture e aí vocês vão ver cara a cara essas naves e o que a gente faz com elas lá. Que é isto. Pronto. Agora é só esperar secar e daqui a pouco a gente volta com a continuação da pintura. Aí, bom, pessoal, voltando, já deixei secar bem. Antes que possam surgir dúvidas, não tem nenhum patrocínio da tinta, tá? Só para vocês saberem. As tintas eu estou usando, tudo bem, estou usando da Acrylex, porque eu achei que é melhor, mas não tenho nenhuma indicação a respeito, tá? Bom, aqui, vocês estão vendo aqui aqui a imagem que a gente tem de como é a nave e aqui como está se ficando. Vocês podem ver que o azul ficou um pouco mais escuro do que o que eu estava esperando, mas tudo bem, eu acho que não vai ficar ruim esse contraste. Então agora a gente tem um pedacinho aqui que é cinza, aqui que é um azul mais escuro, e você tem, eu tenho as duas faixas aqui que vão ser pintadas só um pouco. Eu não tenho adesivo para isso, então, que normalmente nos modelos a gente tem isso com adesivo. Então eu vou fazer a faixa vermelha, vou pintar a parte aqui de amarelinho. Não vai ficar tão detalhado, mas porque eu não tenho um adesivo, um decalque para isso. E existem alguns outros detalhes, que nem uma faixa preta que tem aqui no fundo também, tá? Tem alguns detalhes assim que a gente vai precisar fazer também. E aqui, a gente vê aqui no de trás, lá embaixo, a gente tem essa parte daqui, aqui vai ser azul, aqui no meio é um amarelo e aqui também é azul. E aqui você tem duas faixas cinzas. Porque no modelo mesmo, isso daqui é um alto relevo, mas nós não temos aqui, na hora da impressão do PLA, não ficou com alto relevo. O modelo que foi feito não estava com correto isso, então não teve o alto relevo. Para poder, como aqui a gente tem
podem ver que tem essa aqui é uma coisa rebaixada. Então eu vou fazer a pintura por baixo, porque se a gente quiser logo fazer a pintura por cima, é só virar e ela, mesmo apoiando, ela não vai danificar o que foi pintado. Aqui, um detalhe é que eu fiz essa pintura daqui, vocês viram há poucos segundos atrás, mas na verdade entre aquela hora que eu terminei essa pintura e agora já tem algumas horas, tá? Eu deixei secar bem, embora não haja tanta necessidade porque essa tinta é de secagem rápida. Aí, mesmo assim, eu quis dar um bom tempo para poder secar. Aqui, só por uma questão de deixar as coisas mais bem feitas, né? Eu vou usar uma fita durex, aqui uma fita crepe, para poder fazer uma parte em volta aqui, para poder definir melhor o tamanho dessa pintura aqui. E aqui você tem umas faixas pretas aqui na lateral. Eu não vou pintar o cinza agora também, porque o cinza eu vou deixar para pintar mais para frente. Eu vou pintar o azul escuro. E porque como o cinza precisa de mistura, né? Então eu vou deixar vou pintar logo o azul escuro, que não precisa de mistura. É esse azul aqui, tá? Que eu vou estar usando. E ele vai ter uma faixa preta aqui e do lado de cá também nos motores aqui uma faixa preta, tá? Então essa parte da faixa preta eu vou fazer depois também. Então eu vou começar com essa parte azul. Então eu vou montando e vamos lá, vamos acompanhando para ver como é que fica. Não ficou muito bom. Aqui olhando no modelo aqui, você vê que tem uma faixa preta aqui, mas é bem fininha. Então, não vamos nos preocupar com ela.
Ok, temos nosso retângulo. Então vamos fazer a pintura. O pincel que não vai ter muita saída de... não vai ficar muito ruim. Aqui, como eu não estou fazendo mistura, fica mais fácil fazer a pintura aqui direto. Aqui eu vou fazer uma parte também. Vou deixar a parte que tem que ficar mais reta. Mas aí como tem um rebaixo dá para fazer também. Vamos lá.
Aqui, esse daqui é o mais complicado porque ele não tem uma linha aí, por ser uma coisa mais arredondada, eu não tenho como colocar uma fita ou algo assim. Aqui, como eu falei, tem um rebaixo, então eu não vou nem ter problema de sujar a mão, nada disso. E aqui ele segue aqui no rebaixo.
Ok, essa parte azul aqui também. Daqui a pouco eu tiro essa fita. Essa parte que está branca aqui vai ser em amarelo. E temos também mais 2 pontos que são azuis desse jeito, azul escuro assim, que são nas nacelles. Não é nesta nacelle. Tanto de um lado quanto do outro da nacelle. Aqui e nesta nacelle aqui. Quanto também tem, só nessa pontinha aqui. Também aqui, desse lado das nacelles. Vocês podem ver aqui justamente na parte traseira. Então tem também aqui essa pintura. Aqui normalmente teria essa coruja, vocês podem ver na imagem ali, mas eu não tenho como fazer essa adesivagem, então nesse modelo vai ficar sem mesmo. Ok, então a parte com esse azul mais destacado está pronto. Daqui a pouco a gente volta para continuar com os detalhes em amarelo ou em cinza, vamos ver ainda. Eu já vou fazer o cinza, o preto, tem cinza, preto e amarelo e vermelho ainda para fazer. Então, vamos ver qual vai ser o próximo detalhe a ser feito. Daqui a pouco a gente volta, esperar secar um pouco antes.